Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver e analisar os comentários de Paulo Baldaia e Adriana Cardoso sobre o estudo feito sobre a falência da Segurança Social. Como parece que existe ainda uma grande confusão na cabeça da maioria das pessoas, no final vou passar dois vídeos bem explicativos de como é que funciona a Segurança Social e o pagamento das reformas. Esses dois vídeos são do Gonçalo Cordeiro, da Iniciativa Liberal. São os vídeos mais simples e com melhor explicação que eu encontrei. Antes do vídeo esclareço que este canal é independente de partidos e parcerias. Tudo aqui dito reflete apenas a minha opinião. Agradeço muito a quem me ofereceu um café. Para me ofereceres um é só fazeres um MBWay para o 965-692-321 ou vês as instruções no ecrã ou na descrição. Inscreve-te no WhatsApp usando o QR Code ou o link no YouTube. Subscreve, dá um gosto, partilha e comenta se achares interessante. Agora sim, vamos para o vídeo. Paulo, em relação ao impacto político que está a ter este estudo coordenado pelo professor Jorge Bravo sobre o sistema de segurança social, vamos começar pelas intenções do Governo, quer no momento em que fez a encomenda deste trabalho, quer no momento em que este trabalho foi revelado. Sim, eu não tenho... O momento, o trabalho já devia ter sido revelado há mais tempo, porque este grupo de trabalho, quando tomou posse, em janeiro do ano passado, era suposto, em janeiro deste ano, ter apresentado. Foi adiado, foi sendo adiado, nem se percebe muito bem porque é que demora tanto tempo. Estamos a falar de alguém que é muito persistente nestas análises que faz ao sistema de pensões públicas, quer a Caixa Geral de Apresentações, quer o regime geral, e portanto ele não conclui nada de novo. Nós, aliás, se recuarmos há um ano atrás, se recuarmos um ano, nós vemos que em janeiro o Tribunal de Contas apresenta uma auditoria onde Jorge Bravo era auditor, em que conclui que o sistema não tem excedentes, dá prejuízo, portanto tem déficit. Isso leva o Governo a contratá-lo para liderar um grupo de trabalho que conclui, passado um ano e meio, que não há excedentes, há um déficit. Portanto é preciso este tempo todo para concluir duas vezes aquilo que no passado já tinha concluído, e a intenção é exatamente essa, é de criar a sensação de que duas coisas, alhos que não têm nada a ver com bugalhos, porque são sistemas públicos de pensão, claramente, mas estamos a falar da Caixa Geral de Apresentações, que simplesmente fechou, não entra mais ninguém e, portanto, está no momento de transição em que o Estado tem que cumprir as suas obrigações, que não tem rigorosamente nada a ver com o regime geral, para onde transitaram agora funcionários públicos que vão ser pagos pelo regime geral da Segurança Social, não vão ser pagos pela Caixa Geral de Apresentações. Parece que para a esquerda dizer a verdade é criar alarmismo. Claro que são dois sistemas diferentes, mas que saem os dois do mesmo bolo, que é o dinheiro dos impostos dos portugueses. Neste momento necessitamos de transferir para a Segurança Social para pagar as pensões da Caixa Geral de Aposentações mais ou menos 7 mil milhões de euros. Até 2046 esse valor vai ser sempre a aumentar até atingir mais ou menos um pico de 17 mil milhões de euros. De onde é que será que vem esse dinheiro? Vou-vos dar uma pista. Claro, dos impostos de quem trabalha. Agora é verdade, podem dizer, o sistema de pensões não está falido porque todas as pessoas que pagam impostos estão a contribuir para pagarmos esse déficit. Quero-vos dar uma grande novidade, todos os portugueses pagam impostos. Basta comprar pão que já está a pagar um imposto, só que não se vê. Sabem para quantos hospitais e quantas escolas públicas este dinheiro dava? Um hospital de grandes dimensões custa em média 500 milhões de euros e uma escola custa 22 milhões de euros. É fácil fazer as contas. Depois queixam-se que os impostos são muito altos e os ordenados são muito baixos. Mas já estão a perceber qual é a razão, certo? E, portanto, tudo isto não faz sentido, o modo como a notícia é apresentada, como criando um certo receio de que está em casa. Eu vi coisas em órgãos de comunicação social portugueses. O seguinte, um título que dizia: as nossas pensões estão em risco, ponto. E depois perguntava, ainda vamos a tempo de as salvar? Isto foi escrito no dia a seguir, no Observador, no dia a seguir ao estudo ser apresentado. Porque a ideia é mesmo criar um receio de que esteja em causa... É isto que querem fazer, aliás. Este assalariado do Partido Socialista não sabe o que diz.
Claro que estas pensões que estão a ser pagas não estão em risco. As que estão em risco é as de quem vai pedir pensões no futuro. Quando em 2060 só vão receber 40% do último salário, é claro e lógico que as pensões estão em risco. Alguém que ganhe nessa altura 1.000 euros só vai ficar com uma reforma de 400 euros. Se isto não é estar em risco, as reformas futuras, não sei o que será. Bagão Félix, o insuspeito Bagão Félix, diz no público, a este propósito, que o pior que pode acontecer a um regime de segurança social é este catastrofismo. Portanto, é evidente que, eu não estou a dizer que não tem lá boas ideias, claro que tem lá boas ideias, claro que é necessário discutir em permanência como é que se evolui para garantir a sustentabilidade da segurança social, como é que se garante que as gerações que estão a chegar agora ao mercado de trabalho vão ter uma reforma como deve ser. Mas eu também não vou receber uma reforma parecida com as pessoas que receberam reformas quando era possível receber uma reforma com os últimos 5 dos melhores 10 anos, e em que havia pessoas que descontavam à grande nos últimos 5 anos para poder ter grandes reformas. Nada disso, exatamente, tudo mudou. Sim, é possível discutir. Sim, há grandes vantagens em criar complementos de reforma, dar-lhes apoio, como é preciso dar apoio ao exército de pobres que trabalham e que recebem o ordenado mínimo e que, se não tiverem nenhuma compensação por parte do Estado, se não houver solidariedade neste sistema, essas pessoas também vão receber, não podem poupar €1. Vou lá perguntar a alguém que ganha o salário mínimo se consegue poupar €1. Não consegue poupar €1, precisava era que o mês tivesse menos dias para poder chegar ao final do mês. Isso é que é um regime optativo. Claro, exatamente, e tem que ser. E, portanto, eu admito que o Estado ajude, compense quem fizer complementos, quem fizer poupança, para ter uma melhor reforma das novas gerações. Obviamente não é para quem já tem agora 50 ou 60 anos, é para quem está a entrar no mercado de trabalho, desde que o Estado se comprometa em ajudar de igual forma quem não consegue poupar e precisa ter reformas decentes. Não é isto que está proposto neste grupo de trabalho. Adriana. Será que esta gente não percebe que esse é que é o problema? Existir tanta gente a necessitar de apoio e ajuda. Quem é que vai pagar todo esse custo? A classe média, só que cada vez existem menos pessoas na classe média. Depois queixam-se que os impostos nos combustíveis, no IRS, no IVA, etc. são muito altos. Infelizmente, com pensamentos assim, cada vez têm é que subir mais. Pegando também pela questão da oportunidade temporal da revelação do estudo, mas juntando aqui também as reações do PS e do Chega, e recordando que o Chega antecipou-se à divulgação deste estudo e propôs a redução da idade da reforma. Isto aconteceu então em junho. Gostava que articulasse isto tudo. Vou tentar. Boa tarde aos dois, quem nos está a ver. Primeiramente, gostava de dizer que não queria entrar aqui numa luta intergeracional, no sentido em que não acho que se deva pôr gerações umas contra as outras, mas acho que há alguns dados que é importante dizer e ressalvar, porque, como já tive a oportunidade aqui de dizer na SIC Notícias esta semana, a minha geração tem muito pouca oportunidade de se fazer ouvir na comunicação social. Contas do Banco de Portugal utilizando o Aging Report da OCDE, portanto não estamos a falar do relatório destas pessoas que o fizeram. Uma taxa de substituição que foi real de 2019, isto significa o valor correspondente ao salário, ao último salário que a pessoa recebeu, que efetivamente depois vai receber de primeira reforma, de 72% em 2019, quando a minha geração se reformar, portanto, entre 2050 e 2070 baixará para 41%. Exatamente com os mesmos cálculos, porque a regra que está instituída desde 2006 será a mesma que se manterá e não se prevê que seja alterada. Com a previsão de uma idade da reforma ser paulatinamente aumentada para os 66 anos e 5 meses. Isto é uma previsão do Banco de Portugal, utilizando os dados da OCDE. Se isto não é um sistema de pensões falido, o que é que será? É verdade que os jovens de hoje vão receber uma reforma quando se reformarem. Só não lhes dizem que vão receber 40% do seu último ordenado. Realmente, falida não está, mas é quase como se estivesse. Se o Paulo Baldaia está com tantos problemas de hoje uma pessoa com ordenado mínimo não conseguir poupar €1, o que é que acha de em 2050 as pessoas se reformarem com 40% do seu último ordenado? Como é que irão viver nessa altura? Isto de ser socialista e só olhar para o seu umbigo e para o dia de hoje sem pensar no amanhã é fantástico. Não é justo que se peça à minha geração que pague taxas de substituição de 71% para depois nós recebermos taxas de substituição de 41%. Então, portanto, como é que se faz? É importante
que este assunto se debata por várias razões. Por alguém defender que a almofada da segurança social e que uma questão evidente que é nós termos em 2070 66 idosos para 100 pessoas em população ativa não torna e não explica que a segurança social se manteja sustentável, implica que tudo aquilo que se está a perfilar de políticas públicas, como baixar-se a percentagem de dívida pública e de contribuição de dívida pública para o próprio sistema, porque se acha que se tem um excedente, tem que fatorizar que a taxa de substituição não se pode manter tão baixa. E várias outras componentes. Quem acha ou acredita que não é justa esta troca entre gerações, não quer automaticamente privatizar a segurança social, que mais não seja, porque a almofada do Fundo de Estabilização da Segurança Social, em 25%, que é o máximo permitido a nível legal, está investida em mercados de capital. Portanto, já existe uma assunção pela parte do Governo que uma percentagem da almofada da Segurança Social tem que estar em ativos privados. O que é que preclude... Mas isso não é novo, Adriana. Não é de todo novo, mas o meu ponto é... O meu ponto é, a taxa de substituição só baixa e chega a estes valores porque fica evidente que a quantidade de pessoas que contribuem versus as pessoas que retiram não é sustentável. Então temos que arranjar uma maneira, sem sendo uma troca dura, pura e dura, de contribuições versus pessoas que retiram, de tornar o fundo e a almofada da segurança social capaz depois de albergar taxas de substituição superiores, porque eu mantenho, não é justo que peçam à minha geração que tenha reformas em taxas de substituição inferiores a essas. Não respondeste à minha questão, fizeste um manifesto. A minha geração está mesmo com as gerações. Não está a fazer Paulo, nunca tiveste taxas superiores a 70 e poucos %. Nunca tiveste taxas superiores nessa matéria. Nós vamos ter... Paulo, nunca tiveste, são dados... Desculpa, não é verdade. Quando foi possível ter a reforma estabelecida pelos 10 melhores dos últimos 15 ou pelos melhores 5 dos Paulo, últimos 10... essa regra acabou, tu não podes comparar coisas que não são incomparáveis. Mas eu estou a comparar a partir dessa regra. Quando essas pessoas foram para a reforma, alguém pagou essas reformas ou não? O sistema não é quem está a trabalhar paga as reformas. Paulo, a partir do momento... Então a ideia do Paulo Baldaia é que, como se fez um erro no passado, agora os jovens têm de se aguentar com o mesmo erro no futuro. Se calhar, se na altura tivessem feito este tipo de discussão, o governo do Partido Socialista e do grande amigo do Paulo Baldaia, o José Sócrates, não tinham feito esta desgraça que se está a ver. Mas isto é normal no Partido Socialista. Vamos fazer uma coisa espetacular hoje e hipotecando o futuro. Mas está na altura, lá na altura já ninguém se lembra que nós fomos os culpados. Isso fica bem demonstrado. José Sócrates governou durante 6 anos e António Costa governou durante 8. Tanto um como o outro tiveram maiorias absolutas. Se calhar estava na hora dos portugueses terem mais atenção à política porque isso influencia muito a vossa carteira e a vossa qualidade de vida. Que essa regra foi alterada, eu estou a falar de dados de 2019 e 2070. Estou a comparar pessoas que com idade ativa fizeram contribuições. Eu estou exatamente a tirar isso de cima da mesa. Eu estou a tirar até a regra anterior. Eu fui usar dados de anos que são comparáveis. Acho que não é uma troca geracional que faça sentido. Qual é que é o problema de se permitir que um fator de capitalização própria, como é uma das sugestões, em que no recibo de vencimento, de uma forma profundamente optativa, a pessoa, uma componente até pode ser feita pela parte do empregador, outra componente pelo Estado, mas que existe uma capitalização própria para um plano de reforma individual da pessoa, sendo que as contribuições para a Segurança Social se mantenham iguais, qual é que é o problema? Mas quem é que diz que há um problema aí? Muitas pessoas que dizem que isto é um problema. Já ouvi muitas pessoas à esquerda dizerem que isto, inclusive, é permitir a privatização da É abrir a porta à privatização, sem dúvida nenhuma. Se for obrigatório, sendo é um optativo, problema. não é. Aliás, não pode ser obrigatório, como é evidente, Mas eu porque estava a era perguntar inconstitucional. há pouco como é que alguém que ganha abaixo de 1.000 euros consegue entrar Por isso é que é numa poupança optativo. dessa. Por isso é que é optativo. Portanto, é optativo, é para quem já tem capacidade de o fazer. Estou a dizer, por isso que se chama optativo. Sim, isso certo. Mas se isso for acompanhado, se os benefícios que existem para as pessoas que têm capacidade de fazer poupança for acompanhado de um compromisso do Estado para compensar as pessoas que não podem fazer poupança, estou absolutamente de acordo. Aquilo que propõe o Grupo de Trabalho não é isso. O que o Grupo de Trabalho propõe é que a contribuição, a reforma passa a ser decidida pela contribuição, uma conta individual em que cada um sabe. Se há alguém que ganha 900 euros
vai descontar sobre isso. Quando chegar à idade da reforma, se recebe apenas por aquilo que contribuiu, Claro que o que sim. vai receber é uma reforma miserável. Oh, Paulo, mas ambos sabemos e estamos aqui presentes que já há várias decisões que foram feitas do Tribunal Constitucional, não sou constitucionalista, mas acho que isto parece óbvio para qualquer pessoa que tenha 2 olhos para ler, é que isso nem sequer passaria, e acho que temos um Presidente da República que já disse claramente que isso era impossível de já passar. que falas no Presidente da República, isto porque esgotámos aqui grande parte do nosso Este tempo tema vai durar a nossa vida toda. com o manifesto geracional. A minha, pelo menos, sim. O manifesto geracional que trouxeste. Descontar. Vamos falar aqui, Paulo, daquilo que disse o Presidente da República em relação a esta matéria. O tempo é curto, introduz também aquilo que o Presidente disse sobre Luís Neves, a pedir que analisasses estas 2 questões. O Presidente da República, eu chamo a atenção para o facto de ele não dizer exatamente como foi apresentado. Ele não diz, vamos ter que esperar pelas decisões. Ele diz mais do que isso. Ele diz, decidam lá rapidamente o que é que aconteceu. Primeiro à Segurança Social ainda e depois então avançar. Mas eu não percebi. Mas sobre o aquilo que o Presidente ter dito Presidente que as reformas disse. são sagradas. Achamos todos que são sagradas. A questão é, o Presidente podia dizer mais ou ao Presidente não cabe dizer Não, mais? o Presidente não cabe ao Presidente da República. O Presidente da República só tem que dizer mais alguma coisa se acontecer aquilo que aconteceu em 2013, por exemplo, no regime de convergência das pensões. Achou-se por bem, Pedro Passos Coelho e Jorge Bravo foi uma das pessoas contratadas para ajudar a sustentar a tese de que a convergência de pensões devia ser feita com um corte de 10% nas pensões da Caixa Geral de Aposentações. Se acontecesse alguma coisa parecida com isso, o Presidente da República tem que dizer, e tem que dizer de uma forma muito clara, que está em desacordo. Mas não é o caso. Não é o caso. Não é o caso, e mais, não é sequer o caso se avançassem as propostas que lá estão. Mesmo aquelas que eu discordo politicamente, se uma maioria decidir que elas são para avançar, elas são legítimas. Sobre isso não tenho a mínima dúvida. Inclusive os complementos de reforma, as bonificações às empresas que ajudam a criar tudo é legítimo. Hipotecares a tua casa para pagares a tua reforma, que é outra ideia que é peregrina. Então. Mas eu acho mesmo peregrina. É sempre peregrina. Aliás, isso faz de uma outra maneira. Acontece com muitos idosos que a reforma foi mesmo a casa que conseguiram comprar em bom tempo, e hoje vendem a casa, alugam uma casa, vão para um lar, ou alugam uma casa à beira-mar, vendem a casa no centro de Lisboa e vão para a beira-mar. Tomara eu poder lá chegar com essas condições. É pena o Paulo Baldaia se lembrar do que Pedro Passos Coelho fez, mas não se lembrar do que José Sócrates fez. Primeiro, José Sócrates levou um país à bancarrota, onde prejudicou imenso todo o país, incluindo os reformados. Mas antes de levar o país à bancarrota, em 2010, ainda fez várias coisas que prejudicaram os reformados, como existir um corte de 5% nas despesas com salários do setor público, aumentar o IVA de 21% para 23%, congelamento de promoções e progressões nas carreiras da função pública e congelamento das pensões durante todo o ano de 2011. Isso sim foi mexer com as reformas de todas as pessoas, as que estavam a receber e as que mais tarde iriam receber. É pena este jornalista não querer apresentar os factos corretos e lembrar que foi o governo PSD-CDS que negociou com a Troika, no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, o descongelamento das pensões que o Partido Socialista e José Sócrates tinham feito em 2010. Foi com um governo de direita e com o país em bancarrota que as pensões voltaram a ser atualizadas. Infelizmente, não apresentarmos todos os factos faz de Paulo Baldaia um péssimo jornalista e um avançado do Partido Socialista. Agora vamos ver 2 vídeos muito esclarecedores do Gonçalo Cordeiro da Iniciativa Liberal, onde explica por que razão a Segurança Social está falida. A pergunta que não quer calar: porquê é que não é possível baixar a idade da reforma? Porque jovens, como tudo, não iriam ter reforma. Eu passo a explicar. Todos os meses que nós trabalhamos, descontamos para a Segurança Social. Mas os valores desses descontos não ficam na Segurança Social à espera que nós nos reformemos. Este dinheiro não está lá parado numa caixa à espera que tu te reformes. A grande maioria desse valor é utilizado para pagar as pensões de hoje, dos nossos avós e dos nossos pais. Portanto, quando tu dizes que se ganhasses o ordenado mínimo durante 40 anos, irias ter na Segurança Social... Exatamente 179
1000 euros. Isso está errado porque nessa altura esse dinheiro já lá não está. É por isso que quem tem 35 anos hoje, quando se reformar aos 70, vai ter como primeira pensão 40% do seu último ordenado. Ou seja, por cada 1000 euros do teu último ordenado, tu vais receber como pensão apenas 400. Uma perda de 60% do teu poder de compra. Ora, vamos assumir que a proposta do André Ventura é de baixar 2 anos a idade da reforma. Isso iria custar entre 3 a 4 mil milhões de euros por ano. Ou seja, uma TAP todos os anos. E quem é que ia pagar? Jovens como tu que estão a trabalhar. E eu fui fazer as contas. Mas não as percebeste. Porque a única forma de baixar a idade da reforma é dizendo aos jovens de hoje que eles vão ter um corte ainda maior do que aquele que eu disse há bocado das pensões. E é por isso que até o Passos Coelho chamou socialista ao Chega. Porque quando ele governou, quem fazia estas propostas era o PCP e o Bloco. Agora, pelos vistos, é o Chega. Que está mais interessado em captar os votos dos pensionistas do que no futuro dos jovens como tu e eu. Ora, como eu já vos tinha explicado muitas vezes, aquilo que nós fomos descontando ao longo da vida não está em lado nenhum. porque aquilo que nós fomos descontando para a reforma Foi sendo usado para pagar as reformas das pessoas que agora estão reformadas. o estudo apresentado esta semana numa análise conjunta da Segurança Social com a Caixa Geral de Apresentações mostra que há um déficit de 2 mil milhões de euros. Isto acontece porque o déficit da Caixa Geral de Apresentações é superior ao excedente da Segurança Social. E isto é importante porque, Existindo um déficit na Caixa Geral de Apresentações, este tem que ser coberto com impostos. pelos jovens que trabalham. Ora, e qual é o problema? Nos anos 70, o que nós tínhamos era 15 pessoas com idade acima de 65 anos por cada 100 pessoas em idade ativa. Só Que hoje em dia já são 39%. como nascem cada vez menos portugueses, há cada vez menos pessoas para cada vez mais reformados. E o problema é que isto vai se agravar. E como é que isto se vai resolver? Deixando de pagar pensões? Não. É muito mais simples do que isso. Reduzindo as reformas que vão ser recebidas no futuro. Ou seja, jovens como nós vão ter reformas menores. Estima-se que por volta de 2070 a pensão média represente pouco mais do que 1/3 do salário médio. Ou seja, se estiveres no início de carreira e não quiseres perder 66% do teu poder de compra quando reformares, tens de começar a poupar agora. O problema é que, simultaneamente com isso, os jovens Têm que suportar os preços das casas mais caros de sempre, os preços das rendas mais caras de sempre, uma economia que cresce pouco, um sistema de impostos muito alto e muito complexo. e por isso este tema, É um assunto da máxima importância, sobretudo para os jovens e para quem se preocupa com os jovens. portanto, pessoal, se há uma lição a retirar é esta. Por favor, poupem. Poupem como se a vossa vida dependesse disso. Porque mais cedo ou mais tarde vai mesmo depender. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, é tão fácil de ser compreendido, mas é mais fácil ainda não querermos compreender. É normal as pessoas não quererem ver a realidade que está à frente delas, se essa realidade for pior do que aquilo que elas querem. Neste caso, os partidos políticos não querem mostrar a realidade às pessoas para não perderem votos. Infelizmente, com isso só nos tornam mais pobres. Como o meu avô dizia, a esquerda nem para limpar o rabo serve. O meu nome é Nuno Rei e esta foi a minha análise. Se gostaste e quiseres apoiar o meu trabalho é só fazeres um MBWay para o 965-692-321 ou vês instruções no ecrã ou ires à descrição do vídeo no YouTube. Entretanto, não te esqueças de subscrever o canal, agora também no WhatsApp, para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, partilha e dá a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo. E não te esqueças, não perguntes o que o país pode fazer por ti, mas sim o que tu podes fazer pelo país.